Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lei Seca Código de Processo Penal. Estamos entrando agora no segundo livro, do Código de Processo Penal, onde damos sequência, portanto, à nossa Lei Seca leitura. E gostaria de convidar de você que ainda não é inscrito a se inscrever no nosso canal, tá bom? Inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com os seus amigos aqui em suas redes sociais para que possamos dar amplitude, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Vamos ao PDF, vamos aqui então dar sequência à leitura do Código de Processo Penal. Estamos, portanto, no título, aliás, no livro 2 dos processos em espécie. Estamos no título 1 do seu primeiro, do livro 2, trazendo então, portanto, aqui do processo comum. No capítulo 1, vamos trazer, portanto, aqui sobre as instrução criminal, tá bom? De cara, a gente tem uma parte aqui revogada, ou reescrita, vamos dizer assim, uma reescritura do artigo 394 do Código de Processo Penal. Essa parte que ela não tem valor mais, e aqui uma nova redação, vide Lei 11.719 de 2008, que diz que o procedimento será comum ou especial. Vamos entender. Parágrafo 1º. O processo comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Inciso 1º. Ordinário, quando tiver por objetivo crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. 2. Sumária, quando tiver por objetivo crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Então preste atenção. Procedimento, eles são ordinário, sumário ou sumaríssimo. Então, ordinário, pena máxima cominada igual ou superior a 4 anos de privativa de liberdade. A sumária é quando a pena é menor, inferior, a 4 anos de pena, no caso de privativa de liberdade, beleza? Sumaríssimo. O que é o sumaríssimo? Para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei, aqueles crimes pequenos, vamos dizer assim, menor potencial ofensivo. Parágrafo 2º traz então aqui que aplica-se todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste código ou lei especial. Vide Lei 11.719 de 2008. Parágrafo 3º traz: nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 e 497 deste código, tá bom? Parágrafo 4º diz: as disposições dos artigos 395 a 398 deste código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste código, tá bem? 5. Aplicam-se subsidiariamente os procedimentos especial, sumário e sumaríssimo às disposições do processo ordinário. Artigo 394-A do Código de Processo Penal diz aqui que os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação, em todas as instâncias. Ou seja, o crime que é hediondo, o processo que está tratando sobre, ele tem uma prioridade, acerca de um outro crime que esteja em tramitação, portanto, ali naquela vara, naquela comarca, tá bom? Artigo 395 tem uma parte aqui revogada e uma nova redação, que vem substituindo. Artigo 395 diz aqui que a denúncia ou queixa será rejeitada quando, vamos lá, aqui em que situações que há essa rejeição, portanto, aí da denúncia. Primeiro, inciso 1º, for manifestadamente inepta, ou seja, não tem elementos, não tem evidência, 2.
faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou mesmo terceiro, falta justa causa para o exercício da ação penal, incluídos aí pela Lei 11.719 de 2008, parágrafo único, foi revogado. E aqui nós temos também uma parte, né, do artigo 398 que totalmente aqui reescrito com a lei supracitada, que a gente disse aqui, 11.719 de 2008, que traz aqui que nos procedimentos ordinários e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz que não rejeitar, liminarmente receberá a ordem e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Artigo 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminarmente e alegar tudo que interesse a sua defesa, né? Que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações específicas às provas pretendidas e arrolar testemunha, qualificando-as e requerendo também sua intimação quando necessário. Parágrafo 1º traz que a execução será processada em apartado nos termos do artigo 900 nos termos dos artigos 95 a 102 deste Código, vide a lei, portanto, 11.719 de 2008. Parágrafo 2º diz aqui que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constitui defensor, o juiz nomeará um defensor para oferecer, concedendo-lhe vista aos autos no prazo de 10 dias. E aí nós temos essa parte revogada, arriscada aqui, né? E uma nova redação: após o cumprimento do disposto do artigo 395-A e parágrafo deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificada, inciso 1º, a existência manifestada de causa excludente da ilicitude do fato. 2. A existência manifestada de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. 3. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou ainda, 4, extinta a punibilidade do agente, ambas na lei, incluída aí pela lei 11.719 de 2008. E aí nós temos essas duas partes aqui, né? Artigo 390 revogado e o artigo 399 com a nova redação aqui dada pela lei 11.719, que diz aqui que, recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante, do assistente. Parágrafo 1º. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo ao poder público providenciar sua apresentação. Parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. O juiz que presidir a instrução deverá proferir, portanto, a sentença, portanto, aqui, tá bom? Aqui nós temos essa parte aqui do artigo riscado, né? E uma nova redação do artigo 400 do Código de Processo Penal, dizendo aqui, ó, na audiência de instrução e julgamento, a ser realizado no prazo de 60 dias, né? Procede-se a tomada de declarações do ofendido, a inquisição das testemunhas arrolada pelo acusado e pela defesa nesta ordem, ressalvado o disposto do artigo 322 deste Código, né? Bem como também aos esclarecimentos dos peritos, as acariações e
a reconhecimento de pessoa e coisa, interrogando-se em seguida, portanto aí no último caso aí o acusado, tá bom? Parágrafo 1º diz que as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as considerações irrelevantes, né, impertinentes ou protelatórias, né, que de repente o advogado da defesa está querendo só protelar, né, criando casos para protelar ali a sentença. Parágrafo 2º, os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Artigo 400-A, na audiência de instrução e julgamento em especial, mas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais pertencentes ao ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedada aí, portanto, aí, primeiro, a manifestação sobre circunstância ou elementos alheios aos fatos ou objetos apurados nos autos. 2. A utilização de linguagem de informações ou material que ofendam a dignidade da vítima ou a testemunhas. Aí a gente pode lembrar muito lá do caso da Mariana Ferrer, uma coisa assim, né, onde o advogado, ele meio que de certa forma trouxe uma situação lá que acabou constrangendo, e aí acredito, e aí ela fez jus depois a uma indenização, né, por todo o constrangimento da situação. Então o juiz, ele pode, na verdade, né, ele pode evitar essa situação, né. Então a utilização de informações ou material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunhas, elas são proibidas ali, né, elas não devem ser levadas, no caso ali no ato da audiência. Artigo 401, observa que aqui ele está todo riscadinho, quer dizer que essa parte ela não tem valor mais, né? E a nova redação dada pela Lei 17.719 de 2008 traz aqui que na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pelo acusado e 8 pela defesa, em geralmente o Ministério Público, né? Então serão 16 testemunhas ali até o limite, portanto, das testemunhas. Parágrafo 1º, nesse número não se compreende as que não prestem compromisso e as referidas. Parágrafo 2º traz aqui que a parte poderá desistir de inquisição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto do artigo 209 deste Código, portanto, de processo penal. Então, ou seja, o acusado, ele pode levar 8 testemunhas e aí de repente chegou lá, a depender das testemunhas da defesa, ele pode optar por não usar as testemunhas, simplesmente, e aí ele ficaria sem testemunha, não tem nenhum problema para o curso do processo, tá bom? Artigo 402, essa parte aqui revogada, e aí nós temos a nova redação do 402, trazendo que, produzidas as provas ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstância e fatos apurados na instrução, tá bom? Aqui tem essa parte revogada, a nova redação do artigo 403 do Código de Processo Penal diz aqui que, não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferidas, serão oferecidas alegações orais por 20 minutos, respectivamente, pelo acusado, pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a sentença. Parágrafo 1º, havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual, tá bom? Então imagine aí onde tem vários, né, 10, então tem 10, tem um tempo aí, portanto, para cada 20 minutos para cada um dos 10, ou seja, seria um tempo gigantesco aí para essas alegações, ou seja,
poderia levar um dia, mais de um dia na verdade aqui, né? Essa audiência não ficaria em um dia provavelmente. Parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público após a manifestação desse será concedido 10 minutos, prorrogáveis por igual período, o tempo de manifestação da defesa. Veja bem. 3. O juiz poderá considerar a complexidade do caso ou o número de acusado e conceder à parte o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. E aí nós temos parte revogada, e aqui logo abaixo nós temos o artigo 404 do Código de Processo Penal, trazendo que ordenada a diligência considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias as alegações finais por memorial e no prazo de 10 dias o juiz proferirá então a sentença, incluído pela Lei 11.719 de 2008. Artigo aqui nós temos o artigo 405 revogado, e aqui uma nova sequência aqui, artigo 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo, né, dos fatos relevantes nelas ocorridas. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os registros dos depoimentos do investigado, indiciado ou ofendido testemunho será feito pelos meios, né, ou recursos de gravação magnética, estenoptípia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada, portanto, a obter mais fidelidade das informações. Segundo, no caso do regime por meio de audiovisual, será encaminhada às partes cópia do registro original sem necessidade da transcrição, incluídos pela Lei 11.719 de 2008. E aí nós temos aqui essa parte toda riscada aqui, ó, que nós vamos ver no próximo vídeo. Nós vamos trazer, portanto, a questão do processo de competência lá do Tribunal do Júri, né? Nós vamos trazer, observe que aqui, ó, nós temos toda essa parte aqui, está revogada, todo esse riscado aqui, ó, é uma grande parte, mas no próximo vídeo nós vamos trazer a nova redação deste capítulo 2 aqui para você, tá bom? No próximo vídeo continuaremos com a nossa Lei Seca, Código de Processo Penal. Você ainda não é inscrito? Inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Código de Processo Penal, Lei Seca. Vamos lá!